Vamos orar em outras línguas agora. Vamos cantar em outras línguas. Cante no Espírito agora. Sote que charabacanda la bahas, rebecanda la basote que charabacanda la barahala na manaya, oh de canda la baraya sore beriande de manaya rida la basore nare, oh oh de canda la basore nare. Oh, graças, 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 graças. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Oh, santo, santo. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui hoje pela manhã. Eu te agradeço por essa conferência, Pai, que vai mudar destinos, que vai mudar situações, que vai trazer o último avivamento sobre a terra. Nós oramos e agradecemos para o Espírito de graça e súplica se derramar nesses dias. Eu oro para que nós não saiamos daqui da mesma forma e que esta cidade, que esta igreja, que estes irmãos e irmãs entrem numa atmosfera sobrenatural. Eu oro para que o Senhor esses dias se manifeste em nosso meio e que possamos experimentar o teu sobrenatural. Eu vou te dar 1 minuto para você orar pela pessoa do seu lado, declarar sobre a vida dela que ela não sairá daqui da mesma forma, declarar sobre a vida dela que o espírito de sabedoria e revelação estará sobre ela. Pai, muito obrigado pela tua unção hoje nesse lugar. Obrigado pela vida do pastor Emiliano e sua esposa. Obrigado, Senhor, por cada membro dessa igreja. Obrigado, Senhor, por cada trabalhador dessa igreja, cada pastor, cada ministro. Eu te agradeço pela tua presença manifesta. Eu te agradeço pelos dons do teu Espírito Santo. Eu te agradeço pela revelação da sua palavra. É no nome de Jesus que eu oro e já agradeço por aquilo que o Senhor vai fazer em nosso meio. E no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que me seja revelada uma palavra para a tua igreja hoje. A palavra verdadeira, envolvida em uma grande unção, e que eu entenda a palavra e eu tenha a inteligência da visão para transmitir para a tua igreja, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Podeis sentar, amados. Obrigado, grupo de louvor, vocês são top. Meu filho, você consegue a internet para eu sintonizar aqui? Tá bom. Aleluia. Confesso que estava com saudade de vocês. Aleluia. Que bênção estar aqui, amém? Glória a Deus. Todo mundo pronto? Bem, no seminário de oração, o que entende é que a gente vai orar, né? A melhor maneira de aprender sobre oração é orando. Amém? Então venha pronto para orar, esteja disponível para orar. Se mova quando começarmos a orar. Se libere para que Deus possa se manifestar em nosso meio de uma maneira tão intensa. Obrigado, pastor Emiliano.
Obrigado, Maísa, vocês são maravilhosos. Obrigado, os pastores, né, o pessoal daqui. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos vocês. Eu creio que nós vamos ter um tempo extraordinário de Deus. Eu preciso colocar uns fundamentos primeiro, para nós fluirmos no que Deus tem para nós. Vamos abrir em Daniel, capítulo de número 10, no verso de número 12. Então, para a oração, nós precisamos entender que a palavra deve ser a base para a oração. Então, antes mesmo de começarmos a orar, nós precisamos procurar versículos que embasem a nossa oração. Daniel, ele tomou essa atitude, e é impressionante que, estudando sobre oração, vendo os moveres de Deus na terra, é fácil de entender que toda desgraça que houve, toda miséria, toda calamidade que aconteceu na terra, só foi resolvido quando um grupo de pessoas começou a orar sobre aquilo. Né? Você vê a destruição que o povo de Israel estava sofrendo, que nunca foi a vontade de Deus eles serem escravos, mas eles só saíram dali quando começaram a clamar ao Senhor. E me assustou o fato nessa pandemia, a igreja não ter caído para a oração. O que me assustou nesses últimos dias com relação à pandemia, não foi o fato em si desse vírus, mas o ato de que, eu não sei se você lembra, alguns tempos atrás, quando acontecia uma catástrofe, as pessoas corriam para Deus. E nesses últimos acontecimentos, as pessoas não correram tanto para Deus. Né? Tivemos muitas mortes e poucas pessoas correndo para Deus. É como se o temor foi meio que banido do nosso meio. Nós hoje encontramos mais dificuldade de trazer os crentes para a igreja do que o bar ter seus clientes de volta, os clubes de futebol. Né? Eu postei até esses dias a final do basquete nos Estados Unidos. Tinha mais gente fora do estádio do que dentro. E tudo está voltando e parece que estamos tendo dificuldade de trazer os crentes de volta para a igreja. Quando a igreja deveria não ter dificuldade nenhuma, mas a questão é que toda vida espiritual passa pela vida de oração, e nós podemos perceber que a vida de oração da igreja estava, né? Vamos crer que esse movido pelos céus vai ser um mover de Deus na terra, não só aqui, mas para reavivar a oração no meio do povo de Deus. Jesus não disse que a casa dele seria uma casa de pregação, mas seria uma casa de oração. Não seria uma casa de libertação, seria uma casa de oração. Então, oração tem sido falta no nosso meio. Nós usamos a ferramenta da oração de uma maneira muito fraca. Nós oramos a oração para necessidade. Quando a maior força da oração é comunhão com Deus. É trazer você em Deus e trazer Deus em manifestação a você. Porque a Bíblia diz, o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Se você estiver unido a Deus, você terá a mesma fé dEle. Então não precisa orar por fé. Vai ter a mesma força dEle, não vai precisar orar por força. Vai ser a mesma riqueza. O que Ele é, você se torna, porque Ele está em você. Quando Moisés operou fora do entendimento da aliança de comunhão, Deus estranhou e disse, por que você está clamando a mim? Manda o povo marchar. Porque qual era o natural? Moisés representava Deus. E aí Deus diz, estenda a mão, divida o mar. Eu vou dividir o mar? Sim, você vai dividir, eu não estou em você. Aleluia, é você que faz aquilo. Então nós temos levado como se Deus estivesse lá, e a gente está orando aqui, mas Ele está em nós. Aleluia, amém? Então, a vida de oração nos leva a uma profunda comunhão.
Daniel 10:12 diz: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, olha o que é que Deus diz, foram o quê? Foram o quê, gente? Ouvidas o quê? As tuas palavras, fala comigo, tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Você entende quem é que está falando com Daniel? Gabriel, a mais alta autoridade em termos de anjos. Então nós temos Miguel, Gabriel e o Lúcifer que se rebelou. Então nós temos agora o Gabriel. E aonde Daniel se baseou para orar? Vá para o capítulo 9, por favor, do mesmo livro de Daniel. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, diga eu, Daniel, ou cita teu nome, vamos lá, não, cita seu nome, vamos lá, Sérgio, ok, presta atenção, eu entendi pelos livros. Fala comigo, entendi pelos livros. Que livro, gente? Palavra. Eu entendi pelos livros. Nós precisamos entender pelos livros que esta é a geração que Deus vai derramar do seu Espírito. Nós precisamos entender pelos livros que esta é a geração que os jovens vão profetizar, os jovens vão ter visões, os velhos vão ter visões, o Espírito Santo será derramado até sobre os servos e sobre as servas. Você tem que entender pelo livro que nós estamos no tempo em que Deus vai restituir tudo que foi roubado e tudo que foi perdido, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, cortador, devorador. É tempo de uma grande restituição, e aonde há um derramado Espírito, a restituição. Aonde há um derramado Espírito, a restauração. Aonde há um derramado Espírito, que foi roubado será devolvido para a igreja. A unção vai trazer de volta riqueza, ouro, prata, autoridade, poder, domínio. Nós estamos definindo o derramado do Espírito apenas com alguém tremendo ou rabababababa. Não, é mais do que isso. É uma restituição de coisas, uma restituição de caráter, uma restituição de integridade, de crentes genuínos, crentes verdadeiros, homens e mulheres que são luz. Sabe, quando eu era pequeno eu levei um corte que começou a sangrar e minha mãe jogou sal para estancar o sangramento. E a pergunta que o Espírito Santo me fez hoje de manhã: por que minha igreja ainda está no saco? Se o mundo está sangrando. Nós precisamos tirar o que é nosso e que está em nós e estancar esse sangramento. Nós somos o único que podemos parar o inferno. Só a igreja para o diabo. Vou dizer de novo, só a igreja para o diabo. Só a igreja para o inferno de agir. Nenhum homem pode, mas uma mulher de oração e um homem de oração vai estancar esse sangramento. A questão é que muitos de nós não temos agido como de fato nós somos. Nós estamos orando para Deus levantar alguém e Deus está esperando que você se levante. Aleluia. Amém? Então, eu entendi pelos livros que o número dos anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, eu quero que você preste bastante atenção, porque é importante nós entendermos ou termos a inteligência da visão aqui. E aí ele diz assim, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos, diga 70 anos. Você está entendendo? Ele está lendo o livro e ele começa a pegar as passagens que Jeremias está profetizando, que só seria 70 anos. E o negócio está se prolongando. Porque Deus não agiu, já que Deus disse que em 70 anos a coisa ia mudar. Porque Deus não faz nada na terra sem que alguém ore.
Aleluia. Então, quando um povo se reúne para orar, se prepare para Deus se manifestar. Aleluia. Gente, isso é bom demais. Presta atenção aqui, hein? Voltei o rosto ao Senhor. Diga, voltei o rosto ao Senhor. Isso não é oração para dormir, tá? Não é oração de dar graças para obrigado, Senhor, por esse alimento. Essa é aquela oração que você vai e diz, vamos vir aqui para orar, para Deus manifestar a glória dele. E não importa a hora que vai terminar isso. E no outro dia a gente vem de novo. E no outro dia a gente vem de novo. E no outro dia a gente vem de novo. E de repente os milagres começam a pipocar. E de repente os prefeitos começam a vir, os vereadores começam a vir, e a cidade começa a vir, e os bares começam a fechar, e as coisas, o que é que está acontecendo em Maceió? Deus foi movido, os céus foram movidos, e a coisa começou a acontecer. Porque a Bíblia diz que os sacerdotes tinham eles em grande estima. Eles tinham respeito pela igreja. Porque a igreja orava. Então, quem sabe que estava prometido por Jesus que o Espírito Santo ia ser derramado? Quem lembra? Jesus disse, é bom que eu vá, porque se eu for, ele vem. Se eu não for, ele não vem. Beleza, ele foi. Por que não veio logo? Então, quando o povo começou a orar, aonde foi derramado o Espírito Santo? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Oh, aleluia. A desgraça do que aconteceu de 430 anos sobre o povo de Israel só foi estancado quando o povo começou a clamar. O povo começou a entender que Deus tinha dado para Abraão, que eles eram da linhagem de Abraão, e começaram, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós somos a sua herança, nós somos o seu povo. O Senhor disse que a gente ia sair daqui com grande riqueza. Foi o que aconteceu? Aleluia. Estamos pensando também que Jesus vai voltar. Quantos creem que Jesus vai voltar? Pelo quadro que vivemos hoje, não já era para ele ter voltado? Não era? Porque disseram para mim, na época que eu era criança, que em 2000 Jesus voltava. Estamos em 2021. Porque pelo quadro que ia acontecendo naquela época, não chegaríamos a 2000. Estamos em 2021. Se Jesus era para ter voltado no ano 2000... já estamos com 21 anos a mais. E por que Jesus não voltou? Porque ainda não houve um clamor suficiente para tirar ele do trono. Estamos bem acomodados aqui. Clamamos por casa, por carro, por dinheiro, por estabilidade. Quando o mundo jaz em trevas. Aleluia. Nós temos vindo para orar por coisas, em vez de virmos orar para entender que nós somos maior do que as coisas. Porque as bênçãos te seguirão e te alcançarão. Eu creio que hoje na agenda divina é 90% de petição. E 1% de me revela quem tu és. Eu não saio daqui se o Senhor não for. Se sua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Aleluia. Então Daniel começou a buscar, ele diz, voltei o rosto ao Senhor. Diga, voltei o rosto ao Senhor. Por que voltou, gente? Porque nosso rosto está muito focado no natural. Nosso rosto está muito focado nas coisas naturais. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar. Isso parece com o que ele disse, se me buscardes, serei achado. Deus gosta de ser procurado. É como aquele pai que está brincando com seu filho e se esconde, e o bebê fica correndo, papai, papai. E aí o pai tem prazer de se esconder até que ele o ache. Então, como é que nós buscamos a Deus? Diga, com oração e súplicas. Ou seja, pedidos definidos, específicos. Deus é maior do que as coisas que Ele pode nos dar.
E se você perceber que toda vez que a igreja entra em Deus, as coisas vêm para a igreja. Aleluia. E a igreja somos nós. Agora olha isso. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Pano de saco e cinza você não precisa mais. Mas oração e súplica ainda são alinhados com a palavra. E jejum também é alinhado com a palavra. Depois orei, diga orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Oh, glória a Deus. Diga, os que te amam e guardam os seus mandamentos. No versículo 4, ele tem uma chave muito interessante. No versículo 2, perdão, ele tem uma chave muito grande. Ele diz assim: pelo livro, ou pelos livros, entendi que era de 70 anos. Vai para Jeremias 25:11. Jeremias 25:11, o que é que diz lá? Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Diga, 70 anos. Olha comigo agora o capítulo de número 29. Jeremias, capítulo 29, verso de número 10. Jeremias 29, 10, é isso, né? Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco. Presta atenção. Completando 70 anos, eu vou cumprir para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer-vos para este lugar. Deus está dizendo: olha, assim completar os 70 anos, eu vou trazer vocês para esse lugar. Mas preste atenção no versículo 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, do Senhor. Pensamentos de paz. A palavra paz aí é shalom, nada quebrado, nada faltando. Completo em tudo, bem sucedido. Deus tem um pensamento que você tenha tudo. E aí ele diz: e não de mal, para dar o fim que você deseja. Você tem que começar a desejar para Deus fazer. Se nós não desejarmos, não sermos intensos, não tem como Deus fazer, porque eu não estou desejando o suficiente. E isso tem sido em falta em nosso meio. Nós oramos por orar, por exemplo: Senhor, seja feita a tua vontade, oh Deus, o que tu quiseres. Eu tenho que desejar. Eu tenho que querer a manifestação de Deus. Se isso acontecer, se prepare para o maior destrave que já houve em todo o tempo. A questão não é o que Deus pode dar, a questão é querer Ele. Veja o versículo de número 12. Então o que é que ele está dizendo no versículo 10? Quando completar os 70 anos, eu vou cumprir minha boa palavra, porque eu sei o pensamento que eu tenho para vocês. Eu sei o que eu penso para vocês. E os meus pensamentos são de paz e não de mal. Maravilha, Deus. E agora, então, passe a orar. Alô? Veja que versículo interessante. O versículo 11 ele diz: eu sei os pensamentos que tenho, é só você desejar. Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Presta atenção no versículo 14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus vai mudar a sua sorte. O que não dava certo começa a dar certo. O que era difícil começa a ficar fácil. O que era impossível se torna possível. O que não tinha capacidade começa a ter a capacidade. O que não tinha favor começa a ter favor. Deus começa a mudar a sua sorte. Aleluia. Presta atenção.
Congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares. Se prepare para vir de longe, o que você menos imagina. Vem de longe, vem de onde você menos espera. Para o lugar que vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus vai colocar você na mais alta posição que você já experimentou entre todas as coisas, aonde você vai deixar de correr atrás das coisas e elas começam a vir até você. Não importa se está no Brasil ou fora do Brasil, elas virão até você, porque Deus mudou a sua sorte. Não estamos falando sobre ser batizado no Espírito Santo com a evidência só de falar em línguas. Deus não está confinado a línguas e interpretação apenas. Nós temos reduzido Deus a apenas uma manifestação. Mas quando a glória se manifesta, você entende, a nuvem de glória está guiando o povo no deserto. E quando chegou na frente do mar, a Bíblia diz que a nuvem de glória que estava em cima foi para trás, protegendo o povo. E o que era escuridão para Faraó, era luz para nós. Aleluia! As trevas cobrirão a terra, mas sobre nós vai brilhar a glória do Senhor. Amados, vai ser o maior tempo que nós já vivemos em todos os dias. Os mares vão se abrir de novo para nós. Nós vamos passar a pé enxuto. Aonde os outros ficam enlameados, nós vamos passar a pé enxuto. Não é interessante que o mar abriu, eles passaram em terra seca, e o inimigo quando entrou era lama? Interessante, não? O que é piso para nós é problema para o diabo. O diabo não vai conseguir te acompanhar. E enquanto os outros estavam em trevas, sem saber o que estava acontecendo, luz estava mostrando o que estava acontecendo. Um mar se abrindo na frente deles. Você imagina você na frente do mar aqui e simplesmente abrindo uma muralha no meio, e você passar como se faz por um aquário? Os peixes estão lá nadando e você diz, uau, quem está segurando isso? Um vento. É o vento. Que vento? O mesmo do dia de Pentecostes que veio e vai abrir. Meu Deus do céu. Mas por que isso aconteceu? Oh, gente, Daniel está estudando isso. Daniel está pegando as profecias de Jeremias e diz, espera aí, já completaram 70 anos. Já éramos para ter saído daqui. Aí Daniel pega essas palavras e começa a orar essas palavras. E ele orando essas palavras, o anjo diz, eu vim por causa delas. Por quê? Primeira coisa, nós temos que entender que se não pegarmos as palavras de Deus e tomarmos como nossa, não tem como Deus agir. Porque Deus e você e eu somos um. Deus não vem por causa das minhas palavras, Deus vem porque minhas palavras são as palavras dele em mim. João 15, 7, por favor. João 15, 7, abre lá, por favor. Se prepare para o sobrenatural esses dias. Vamos orar para coisas grandes acontecerem. Você sabe o que é coisa grande, né? Coisa grande mesmo. Coisa que você diz assim, meu Deus do céu. Extraordinário, isso mesmo. Vamos lá. Agora, olhando para o que está acontecendo, de Daniel orando, no versículo de número 12, ele diz, então disse, não temas, sempre que Deus vem, o não temas aparece. Que maravilha aqui ouvir um anjo, né? Não temas, Daniel, um homem muito amado. E você ouve isso de um anjo. Um anjo, o top dos anjos, está dizendo para Daniel, você é muito amado. Eu vim por causa das tuas palavras. Então, um anjo tão poderoso como Gabriel
Quem de nós não gostaríamos de ouvir isso? De ter uma experiência como esta que o amado Daniel teve. Você está lá orando e um anjo aparece do seu lado e disse: Serjão, muito amado. Vocês entendem que Gabriel e Miguel só saem para missões espetaculares na terra? Quem foi que avisou para Maria que Jesus iria nascer? E quando ele chega, o que é que ele diz para Maria? Eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus. Eu gosto disso, eu assisto. Eu tenho visto Deus fazer coisas, até hoje eu vi Ele fazer coisas extraordinárias. Eu fui enviado, eu que assisto lá, não só assisto de vê-lo fazer, mas assisto em suprir Ele para tudo que Ele precisa. Tudo que Ele vai fazer, eu estou lá assistindo Ele, assistenciando Ele. É o naipe do menino aqui. Para você ver, para você entender um poder de um anjo, uma cidade inteira, como Sodoma e Gomorra, só 2 derrubaram tudo. Eles passaram a mão assim, ficou todo mundo cego. Só fizeram assim com a mão. Todo mundo ficou cego na hora. Um anjo só derrotou mais de 175 mil de uma vez. Assim. E estamos falando do top dos anjos aqui. Do que coordena tudo. Aí ele chega para você e diz: você é muito amado. Eu acho que sua fé dava um salto, não? Uau! Cara que assiste diante de Deus está dizendo que eu sou amado. Preste atenção. E eu gosto especialmente como ele afirma aqui, ó: eu vim por causa das tuas palavras. Que palavras eram estas? Que fizeram os céus se moverem? Que palavras foram estas que o céu se moveu? Perturbou o inferno. Lembra? O reino da Pérsia saiu para me resistir. Perturbou o inferno, pastor. Nós precisamos entender que somos mais que vencedores. Estamos assentados nos lugares celestiais. Mas o diabo tentará, não vai conseguir, mas ele tentará fazer resistência para a manifestação do seu milagre. Porque tudo que vem pela oração glorifica Deus. Aleluia. Porque o que vem da oração sai da sua capacidade e força de atuação. Oração é uma declaração de dependência espiritual de Deus. Você poderia até fazer aquilo, mas você decide orar, então você está declarando: eu dependo de Deus sobre essa situação. Amém? Então ore. Não só aquela oração: Senhor me guarda, Senhor vai na minha frente, Senhor me abençoa. É aquela oração em que você diz: eu saio daqui só com a resposta de Deus. Eu quero a glória de Deus sobre a minha vida. Eu quero esse bairro salvo. Eu quero que alguém que passe de carro ali pare o carro e corra para dentro da igreja. Querendo, com uma em suas cruzadas a 1 quilômetro, pessoas se ajoelhavam e se arrependiam querendo Jesus. Estamos falando desse tipo de oração. Aleluia. Aleluia. Estamos falando daquele tipo de oração de que horas são segundos na presença de Deus. E se você olhar, todo o avivamento na terra foi precedido por homens e mulheres de oração. Não é aquela oraçãozinha: ô Senhor, eu estou aqui, me ajuda. Tem IPTU, IPVA, aleluia. É aquela oração que você diz: não quer saber de nada, só quer saber de Deus. Senhor, eu vim te buscar. Eu quero te conhecer. Se revela para mim. O Senhor se manifestou para esse. Senhor, eu quero também. Se o Senhor disse que ia derramar do teu Espírito sobre toda a carne, eu estou aqui, eu preciso também. É quando Deus pega você e coloca você no Espírito. Agora você é batizado no Espírito Santo. Falar em línguas é quando você é cheio do Espírito Santo.
Nesse inteirinho do enchimento aqui, ó, Deus vai enchendo você, pega a garrafa, vai enchendo. Quando Deus enche você, você fala em línguas. É aqui. Mas isso não significa que você está batizado no Espírito. Batizado no Espírito é quando você pega essa jarra cheia e joga dentro de um balde maior do que ela. Aí cobriu tudo, agora não é mais só sobrando. Você está imerso em algo. Ele controla suas emoções, ele controla seus sentimentos, ele controla seu desejo, ele controla a sua vontade. Você não domina mais a você está rendido para ele. Vocês já viram a tsunami? Já prestaram bastante atenção na tsunami? Quando as águas vêm, carro vem, casa vem, barcos vêm, a água traz tudo, gente. Aleluia. Imagina uma tsunami de unção em nosso meio. Já parou para pensar sobre isso? O que é que motivou aquele líder dos exércitos celestiais? E eu acho que eles devem ter um pouco de trabalho o tempo todo. Parar tudo para vir a Daniel e dar um recado. E o outro também, o chefão ainda, chefe do exército celestial, para tudo. Pega a batalha lá em cima e diz, desce lá, entrega o recado, depois volta para cá. Ele disse, eu só vim por causa das tuas palavras e eu vou voltar para lá. Mas aqui já é seu a vitória. Oh, aleluia. Você recebe a vitória na oração. Jesus recebeu a vitória na cruz, na oração. Foi lá na oração. E nesse tipo de oração, você vai enfrentar a resistência de sono, de cansaço. Haverá um peso sobre esse tipo de oração, porque o diabo não quer que haja rompimento. Porque quando há rompimento, todos são abençoados. Quando Moisés rompeu com a timidez, estendeu a mão, os 3 milhões de pessoas foram abençoados para entrar na terra prometida. Já parou para pensar sobre isso? Eu vim por causa das tuas palavras. Onde elas foram usadas? Como elas foram usadas? Por quem elas foram usadas? De onde Daniel pegou essas palavras? Quem deu essas palavras? Essas palavras que o anjo está dizendo, elas foram usadas por Daniel. Elas foram faladas. Elas foram confessadas. Elas foram oradas. Você tem que aprender a pegar a palavra e orar sobre ela. Elas foram dadas em profecia. Jeremias só profetizou. Daniel pegou aquilo e começou a orar. Tem muita profecia para nós hoje, que nós não estamos orando elas. E se nós orássemos essas palavras, nós não precisaríamos estar orando por coisas, porque nessas profecias já estão todas as coisas. Por isso que Jesus disse, nem se preocupe com o que vai comer, beber e vestir, seu pai sabe tudo o que precisa. Busca o reino em primeiro lugar. Estas coisas, olha o que Jesus disse estas coisas, né? Quando você diz essas coisas aí, Jesus diz, essas coisas serão acrescentadas. Alô? Quem entende que quando você é abençoado, você não corre atrás de bênção? As bênçãos correm atrás de você. Alô? Bênçãos correm atrás de você. Então elas foram profetizadas por Jeremias, elas foram escritas no livro de Jeremias, e Daniel começou a buscar lá, pegou o que estava escrito e disse, ei, pelo livro eu entendi que não éramos para estar aqui. Será que pelo livro dá para entender que a gente era para estar comendo o melhor da terra? Pelo livro dá para entender que Deus vai suprir cada uma das suas necessidades? Pelo livro dá para entender que nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará na sua tenda? Pelo livro dá para entender que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido? Pelo livro dá para entender que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo que recebeu, será seu? Será que pelo livro dá para a gente entender isso? Ou vai precisar uma visão? Ou vai precisar de outra profecia? Ou vamos precisar... Bem, o espetacular está esperando por nós.
para se manifestar, desde que creiamos no espetacular que já foi manifesto há tempos atrás. Porque isso que está na Bíblia já foi espetacular para a época. Nós precisamos crer nisso para trazer em manifestação o novo espetacular de Deus na terra. Ai, gente, isso é muito bom. Vamos lá. Como elas vieram e trouxeram o prometido? Como é que essas palavras que foram profetizadas vieram e trouxeram o prometido? Como é? Presta atenção. Porque Daniel decidiu primeiro estudar. Você precisa estudar a palavra. Pega as palavras aonde elas estão localizadas. Entenda, a palavra de Deus, ela é de Gênesis e Apocalipse. Não importa o cronológico ou o físico aonde ela está. Espírito é espírito. Espírito é eterno. O que passou da lei para nós foi o ritual em forma de culto, de oferendas e de adoração. Mas a palavra, ela é como uma linha da verdade que vai de Gênesis a Apocalipse. Olha só, 2 Coríntios 4,13, o que é que diz lá? Eu criei, por isso falei. Novo Testamento? Mas está lá no Velho, Salmo 110. Criei, por isso falei. Veja, a verdade é a verdade. Não importa o lugar físico onde ela esteja. O que passou foi o ritual, a forma de cultos. As ordenanças para ser abençoado. O que passou foi o sistema. Eles lutavam para ser, nós já somos em Cristo. Eles lutavam para alcançar, nós já temos em Cristo. Nós estamos numa aliança superior, onde eles batalhavam para ter. Cristo conquistou para nós, nos deu todas as coisas e nos abençoou. Nós já somos aquilo. E por que agora temos que fazer isso? Para manifestar. Você sabe muito bem que se eu te der farinha de trigo, ovos, leite, manteiga, fogão, gás, receita, mesmo assim ainda não te dou o bolo. Quem tem que fazer é você. Deus já deu todas as promessas. Deus deu o fogo. Deus deu o fogo. Deus deu o fogo. Deus deu o Espírito. Deus deu a palavra. Deus deu receita. É você que bota para lá ou para mim. Você só vai ter na mesa o que você der para o fogo. Não adianta ficar orando, oh Deus me deu um bolo, me deu um bolo. E Deus diz, eu já dei todas as sementes. Senhor, se for sua vontade, nós vamos ter feijão verde, carne de sol, aleluia. Na mesa hoje nós vamos ter tudo aquilo, mas alguém tem que dar para o fogo. Nós precisamos pegar essas coisas e dar para o fogo. Nós precisamos misturar essas coisas. Ei, Deus falou em Joel, Deus prometeu a Jesus, Deus falou e mostrou algumas coisas em Atos. Chegou a nossa hora. Pedro não está mais aqui, mas eu estou. João não está mais aqui, mas eu estou. A palavra está aqui, o Espírito está aqui, a redenção está aqui. Está lá Josué chorando. E agora o maior homem que já existiu na nossa nação morreu. Deus disse, ei, para de chorar, Moisés está morto. É contigo agora. Se levanta agora. Você vai fazer esse povo herdar. Diga para o seu vizinho, você vai fazer o povo herdar, meu irmão. Diz para ele, ei, é contigo agora. Mais uma vez diz, é contigo agora. É a sua hora, igreja. É a nossa hora. Se eles moveram os céus, nós vamos mover os céus. Foi o que eles fizeram. Pegaram o que estava escrito, estudaram e disseram, peraí, já era para ter acontecido. Quantos de nós sabemos que já era para ter acontecido certas coisas? Concorda comigo que na sua vida, na minha vida, na sua, na vida da igreja, já eram para coisas terem acontecido? Mas o quão desejoso nós estamos, o quão focado nós estamos. Isso tem que ser o foco número 1 da sua vida. Não adianta colocar 10 focos. Coloca num, alcança ele, vai para outro. Alcança ele, vai para outro. Alcança ele, vai para outro. Oh, aleluia.
Os eventos que Deus vai fazer na terra, que já estão prometidos em suas palavras, seja por profecia, sejam por visões, tudo que foi dado aos seus profetas no tempo passado, alguém terá que estudar, orar e jejuar para que estas coisas aconteçam. Jesus procurou o que estava escrito a respeito dele, sabia disso? Sucesso na vida de Jesus, qual foi? Procurar o que estava em Isaías. E quando ele encontrou, ele disse: olha, repousa sobre mim o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para libertar os cativos e oprimidos. Foi o que Jesus fez, se apegou ao que estava escrito. Porque Jesus ressuscitou, ele foi lá e pegou o que estava escrito que ele ia ressuscitar. Porque Jesus venceu a morte, ele foi lá e pegou o que estava escrito sobre ele. E ele disse: vai acontecer como está escrito. É um mau engano nosso abrir a Bíblia e pensou: me deu uma revelação. Já está revelado. Você precisa de inteligência para entender a visão. Ore pelo Espírito de sabedoria e revelação. Eu preciso de inteligência para isso aqui. Não adianta eu te dar todos os ingredientes do bolo se você não tiver inteligência para fazê-la. O que é que vai acontecer? Você vai pagar a outro. É o que tem acontecido para a igreja. Nós temos pagado para outros aquilo que poderíamos estar produzindo. Você poderia ser o empresário em vez do empregado. Creia em coisa grande. O mundo diz: é melhor um passo na mão do que dois voando. Eu creio que é melhor os dois passos que estão voando a gente pegar ele. Porque Deus disse: eu te dou domínio sobre as aves do céu. Manda ela vir. Venha! Aleluia! Glória a Deus! Eu creio que Jesus vai voltar com toda certeza. Mas eu creio que, como está repleto na Bíblia de exemplos que Deus não se moveu, até que o seu povo clamou a tal ponto que moveu os céus, moveu Deus, moveu o trono. Jesus não vai voltar sem um clamor genuíno nos últimos dias. É como se a gente estivesse vendo: amém, seja feita a vontade de Deus. Parece que o povo está anestesiado. Você já viu anestesia? Alguém aqui foi no dentista já, né? É bom demais. Tem alguma dentista aí no meio. Então você toma aquela injeçãozinha, parece água, né? Quando ela entra, daqui a pouco tudo começa a ficar duro. Você fica: caramba, sumiu minha boca? E a língua? E o Robert? Está lá, mas está anestesiado. Essa anestesia precisa passar para tudo voltar. Sabe, aqueles cultos que você chora, não porque está devendo, precisando pagar conta. Aqueles cultos que você chora, não porque recebeu um diagnóstico médico. Aqueles cultos que você chora, não porque segunda-feira vai ter que ter um tanto de dinheiro lá para resolver. Mas aquele culto que você chora, só porque a presença dele chegou. Você vê o quão grande ele é e o quão pequeno você é. E aí você já não canta mais só por cantar. Você não vem para a igreja por causa da obrigação, nem vem para a igreja porque ocupa uma função. Você vai fazer como salmista: eu me alegrei só quando disseram: vamos para casa. Imagina se você entender que você é a casa hoje. O cara se alegrou só ir na casa, e Deus diz: agora vocês são a minha casa, vocês são o meu santuário. Éramos para estar felizes em toda e qualquer situação. Vamos lá, João 15:7, vou finalizar essa primeira parte aqui. Toda grande crise que houve, toda desgraça, toda tragédia que aconteceu, toda calamidade que aconteceu na terra, com certeza vieram, mas não foi da parte de Deus. Quando você estuda todas as desgraças, os versículos anteriores ou posteriores estão assim: porque nos desviamos dos teus caminhos,
nos afastamos da sua verdade, deixamos a tua casa, deixamos as suas promessas, todo o tempo, mas logo em seguida nos arrependemos, confessamos o nosso pecado, buscamos ao Senhor, o Senhor se virou para nós, oh, que Deus maravilhoso. Em nenhuma desgraça Deus está envolvido. Mas essas calamidades que acontecem são resultados de frieza espiritual. Frieza espiritual. Nós podemos correr, pular e dançar. Mas isso é muito pouco para definir o que é unção. Se você corre, pula e dança e continua mentindo, enganando, não dizima, não oferta, é pura besta, perca de tempo. É uma besteira. Correr e pular, porque Deus mudou sua vida. Correr e pular, porque deixou de ser um mentiroso e agora só fala a verdade. Correr e pular, porque não peca mais, não acessa pornografia, porque agora você vive em Deus e Deus vive em você. Correr, pular e dançar pelo que Deus está fazendo na vida do próximo. Quando nós começarmos a correr e dançar porque alguém ganhou um carro, alguém pagou uma conta, alguém resolveu a coisa, e não ter mais inveja no nosso coração, pelo contrário, gratidão e uma reflexão. Se Deus fez por ele, eu estou próximo da lista. Uau, eu sou próximo da lista. Quando essas competições em púlpito acabarem, prega melhor do que eu, sabe mais coisa do que eu, e não reagir, porque parece que alguém está sendo levantado por Deus. Quando não vou nem dizer isso, mas quando essas coisas acabarem, é o sinal de que Deus está reinando em nós. Quando a gente começar a se alegrar com o sucesso dos outros, quando nós começarmos a se alegrar, não importa quem suba aqui em cima, é meu irmão que está ali, ele vai falar algo de Deus. Quando não houver mais competição, aquela coisa de, aquele saia logo que só assim eu assumo o posto, eu sou o co-pastor e amanhã eu vou ser o pastor. Deus não falou com o senhor não, pastor, vai lá para outra cidade logo para assumir isso aqui. Não, nós vamos ter um coração, continua aí, eu estou aqui para lhe servir, aleluia. Oh, glória a Deus. Deus não tem nada a ver com desgraça, gente. Deus não tem nada a ver com morte. Deus não permitiu ninguém morrer de Covid, nem de nenhum outro tipo de morte. Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Deus é bom. Ninguém bom acha ruim desgraça de ninguém. No entanto, essas coisas fizeram o povo se arrependerem. Quando as coisas aconteciam, o povo se arrependia e voltava para Deus. Hoje está meio diferente, não está? As pessoas não estão se arrependendo, nem voltando para Deus. Parece que o diabo entendeu, ele leu e disse, uau, é aqui que eu vou trabalhar. E a Bíblia diz, porventura quando Jesus vier, achará fé na terra, o amor de muitos esfriarão. E nós temos visto o amor esfriar. E nós precisamos voltar ao primeiro amor. O amor pelo Senhor. Porque amando a Ele, nós amaremos a todas as coisas que são deles. E o Pai, o Filho e o Espírito querem se manifestar na terra. Os milagres têm que ser coisa natural em nosso meio. Sobrenatural tem que ser coisa natural em nosso meio. Porque nós temos um Deus sobrenatural. Nós temos um Deus de milagres. Milagres era para ser a tônica da nossa vida. Aleluia. Vamos, João 15, 7. Se permanecerdes em mim, segundo período eu vou falar isso. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, o que é que vai acontecer comigo e contigo? Gente, abriu o leque, não? Ele destampou o impossível aqui para nós. Ele tirou a tampa da impossibilidade agora. Aquilo que proibia a pressão de sair, Jesus acabou de arrancar. Pensa comigo, pastor, o que quiser. A palavra dominou tanto a sua vida e entrou tanto em você, que agora Deus confia em você pedir o que você quiser. Sabe o que é isso? Compara isso. Um multibilionário chegar para você e diz, peça o que você quiser. Ele nunca vai fazer isso.
se não souber o seu coração. Porque se ele disser isso, você lembra do que aquele cara fez? Ele disse, peça o que quiser, menina, gostei da sua dança. Aí ela foi para a mãe e disse, o que é que eu preciso? Pede a cabeça de João Batista. O cara amava João Batista. Sabia quem era o João Batista. E aí ela disse assim, quero a cabeça de João Batista no prato. Mas ele deu a palavra. Imagina um multibilionário, alguém, e ele diz para alguém, peça o que quiser. Ele diz, me dê tudo que você tem e se torne meu empregado. Imagina aí que pedido, hein? Mas quando ele conhece o coração, ele diz, peça o que quiser. O que você vai pedir é a perfeita vontade dele para a sua vida. Veja, a vontade de Deus, a mais fraca vontade de Deus é boa. A melhorzinha é agradável. Até que chegue na perfeita. Se a mais fraca dele é boa, e o boa é assim, ó, fez Deus o sol, a lua e a estrela, isso é bom. Fez Deus os grandes luminares, isso é bom demais. Fez os mares, as baleias, os oceanos, os peixes, o rio, o ouro, isso é bom demais, isso é a boa. Quando ele criou o homem. Por quê? Nenhum sol, nenhuma lua, nenhuma estrela, nenhum macaco, nenhum leão, nenhum elefante, nenhum animal marinho, nada, nem ouro, nem prata, nem berílio, topázio, onix, sardônio, nenhum deles é semelhança de Deus. Nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim, nenhum serafim. Mas tem um. Tem um aqui hoje de manhã que é a imagem, a semelhança de Deus. Diga ao seu vizinho, haja como tal. Diga, você não é um mendigo espiritual. Você é um rei. Você é uma rainha. É você quem comanda as coisas acontecerem. Levante-se agora no nome de Jesus. Vamos se preparar para o intervalo. Eu quero que você, antes de ir para o intervalo, ore pela pessoa do seu lado para Deus abrir os olhos dela. Só isso. Ore. Eu vou te dar 1 minuto de oração agora por essa pessoa. Pai, nós declaramos que ninguém sairá daqui do jeito que entrou. Nós declaramos que cada pessoa vai receber tudo que o Senhor tem para ela. Nós preparamos o nosso coração para o que o Senhor vai fazer ainda esta manhã. Nós te louvamos pelos olhos espirituais abertos. Nós te louvamos por milagres extraordinários. Nós te louvamos pelo sobrenatural. Obrigado por curas, milagres, sinais e prodígios. Nós vamos ver os olhos espirituais abertos. Eu te louvo por aquilo que o Senhor está fazendo. Eu te agradeço por aquilo que o Senhor está fazendo. Eu te louvo pela vida do meu irmão e da minha irmã, que vai sair hoje de manhã aqui curado, renovado, cheios da tua unção. Ore por essa pessoa. Declare uma bênção de Deus sobre a vida dela. Declare no nome de Jesus o mover do Espírito sobre ela. Declare no nome de Jesus que ela não sairá daqui da mesma forma. Declare em nome de Jesus que o Espírito Santo vai pegar ela, a vida de oração dela, e ela não será mais a mesma. Rabacanda labasote que charabacanda labaraya soreberianda ramanaya. Rebecanda labasote que charabacanda lamanaya. Oh recandere manevia rabaracanda labasuite que charabacanda lamanaya. Rabacanda labasoreberianda ramanaya. Rebequeva ningraba suite que charabacanda lamanaya. Ore em línguas, ore no Espírito, vamos. Ore candalaba suite que charabaraya re baramanaya re. Ere candalaba sore beriandere manaya re. Re. Oh recandalaba suite que charabaracanda labaraya. Rebecandalaba sote que cherebecandalaba sote que charamanaya. Batiza com o Espírito Santo hoje pela manhã, Pai. Renove. Renove pessoas hoje de manhã. Acenda o fogo outra vez. Rebecanda la basora, berianda de manaya, re, baracanda de manaya, sore,
súplica caia nesse lugar. O espírito de oração, Naramassoteque.